Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos internautas, caros amigos que nos acompanham através da Rádio Boa Nova, nossos votos cordiais de muita paz. Do ponto de vista psicológico, as criaturas humanas somos herdeiras de muitos mitos. Esses arquétipos que se encontram íncitos em nosso inconsciente profundo respondem por muitos dos nossos conflitos, das nossas necessidades, das nossas buscas, porque invariavelmente trazemos culpas de atos impensados, de realizações infelizes, de comportamentos esdrúxulos e fora da ética. É natural, portanto, que exista em nós uma boa cota de masoquismo e que façamos sempre o elogio do sofrimento, como na tradição cultural o elogio da loucura, ao invés da dedicação à ordem, à beleza, o encantamento às coisas fascinantes da vida. Esse mecanismo de culpa exige do nosso comportamento a punição. E é muito comum reencarnarmos-nos dominados pela timidez, por transtornos fóbicos, pela ansiedade e principalmente pelo medo de algo que não sabemos o que é. É a herança da culpa que está colocada em nosso mundo íntimo, aguardando a oportunidade da reabilitação. Essa culpa individual responde pela culpa coletiva da sociedade, o que levou determinados indivíduos dotados de profetismo e de paranormalidade a apresentar um Deus à imagem e à semelhança da própria criatura, com as suas paixões, com os seus sentimentos, predominando a imagem de um Deus cruel, vingativo, insensível à nossa dor, perverso. A Jesus, na condição de psicoterapeuta especial, coube a sublime tarefa de desvelar Deus como sendo o amor, e de retirar de Deus aquela face antropomórfica, para nos apresentar essa visão cósmica, na qual nos encontramos mergulhados, fascinados pelas sublimes leis de justiça, mas também de misericórdia, de amor e de compaixão. É natural dessa forma que exista a culpa coletiva e, naturalmente, a necessidade de uma punitiva manifestação da divindade. É por isso que, periodicamente, aparecem em nosso comportamento as manifestações a respeito do fim do mundo, da destruição do mundo, e referindo-se ao planeta que nós habitamos, da sua desintegração e de uma série de desgraças que deveriam cair sobre a cabeça desses seres desditosos que somos nós. Essa necessidade punitiva ouvida, que Jesus veio exatamente para que nos libertássemos de qualquer manifestação de culpa, de pecado, através do amor.
O espírito Joana de Ângeles anota que nos dicionários do futuro desaparecerão duas palavras em nosso idioma: culpa e pecado. Porque a culpa, depois que está estabelecida, merece punição. E o pecado exige um castigo correspondente. Essas palavras deverão ser substituídas pela responsabilidade. Não somos culpados pelos nossos erros. Eles fazem parte do nosso processo antropológico da evolução, da nossa ignorância a respeito da verdade. Então, ao invés de nos considerarmos culpados, devemos colocar em nossa mente que somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos, bons ou negativos, porque serão esses atos negativos que nos ensinarão a não mais os cometer. O egrégio codificador da doutrina espírita interrogou as entidades venerandas a respeito do bem. E esses mentores da humanidade elucidaram que o bem é tudo aquilo que é conforme às leis de Deus. Equivale dizer que é tudo aquilo que está dentro dos soberanos códigos que se encontram no universo, e que o mal é a ausência deles, é a sua desobediência, deixando filosoficamente a impressão de que o mal não existe. O mal é resultado do equívoco, é semelhante à sombra, que tem uma existência transitória até a chegada da luz que a dilui. Dessa maneira, o bem sempre sobrepuja, mesmo aquilo que em determinado momento pode parecer um grande mal, porque ensina o indivíduo a não mais tropeçar no que lhe proporciona desgaste, aflição, desagrado, injúria, que nós chamaremos o mal. É natural, portanto, que com essa colocação otimista e justa da Boa Nova, essa culpa ancestral ceda lugar à responsabilidade da reabilitação pelos equívocos que praticamos ao largo do nosso processo reencarnacionista. Face a essa tradução de criaturas culpadas na tradição bíblica do Deus punitivo, é que periodicamente surge, no contexto sociológico, a proposta do fim do mundo. Eu tenho 84 anos de idade e já vi o mundo acabar-se 14 vezes. Periodicamente anunciado que estávamos às portas da grande hecatombe e que a terra seria desintegrada e as criaturas humanas seríamos consumidas. E eu me perguntava em quê? Já que acreditamos na imortalidade da alma, é claro que apenas nos transferiríamos de um cenário para o outro. A Terra é um cenário transitório, pelo qual as criaturas desenvolvemos as nossas aptidões internas, o Deus cósmico que jaz em nosso mundo profundo, para que ele desabroche em um oceano de bênçãos, que são a plenitude e a paz. Então jamais o mundo se acabaria com a extinção das criaturas humanas, porque vivemos em um universo de ação, no qual não existe o repouso, tudo é movimento. E é natural, conforme a segunda lei da termodinâmica, que a vida para viver consome energia,
e que essa energia naturalmente se transforma, se transmuda, até mesmo chegando ao instante em que deixa de existir, o que não significa a destruição dessa realidade, mas sim a mudança de contexto para uma outra forma de experiência evolutiva universal. Nos últimos anos, particularmente nos últimos 5 anos, a sociedade terrestre vem sendo sacudida pela perspectiva de um novo fim de ano. E eu me recordo que era muito jovem, porque, por incrível que pareçam, as pessoas idosas de hoje já foram jovens em alguma ocasião. E naquela ocasião em que eu era jovem, na década de 30, anunciou-se que o mundo ia se acabar. E Carmen Miranda apresentou a música inesquecível a respeito do fim do mundo, que dizia mais ou menos, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. E por causa disso, naquela noite, na favela, não houve o samba tradicional. E o mundo não se acabou. E todo mundo lamentou não haver sambado, o que naturalmente foi um grande prejuízo para os favelados. Na atualidade, essa colocação vem com tintas aparentemente científicas para darem um caráter de validade. E aqueles que assim procedem referem-se ao estudo paleontológico do que se tornou o calendário maia, dizendo que o mundo se deveria acabar no dia 11 de dezembro do ano 2012, exatamente em determinado momento do solstício, às 11 horas da manhã. É muita precisão. Ademais, aqueles outros menos aventureiros deram maior amplitude. Talvez, se não for no dia 11, será no dia 21, ou quiçá, no dia 31. Mas quem viver, verá que o mundo se acabou. E é curiosa a alma brasileira, porque da última vez em que foi anunciado o fim do mundo, determinados segmentos pentecostalistas do evangelismo anunciaram nas suas igrejas que aqueles que íamos morrer deveríamos deixar em cartório nossos bens para as igrejas. E como a alma brasileira é rica de folclore e da ingenuidade, muita gente transferiu os seus bens e o mundo se acabou para eles. Porque as igrejas ficaram mais nababás e eles na miséria econômica. Será que o calendário maia estabelece que o mundo se vai acabar realmente no corrente ano de 2012? E podemos asseverar que não, para conforto dos mais neuróticos. Em realidade, o mundo não se acaba, ele se transmuda. Um notável antropólogo do Museu de Antropologia da Cidade do México, o Dr. Orlando Casares, está apresentando na cidade de Bogotá algumas peças maia. Ele é um dos maiores especialistas na cultura maia e declarou à imprensa internacional que os maias não tinham a menor ideia a respeito do fim do mundo e que aquele calendário que está numa pedra especial é dedicada ao deus Tortuguero, que naturalmente representa o solo Ioctique, que é o deus dos maias, anunciando o início de um novo ciclo. No calendário maia, o ano é constituído
de 365 dias, que são dedicados às atividades sociais, culturais, civis e mais, de 260 dias, que são dedicados às festividades religiosas, ao trabalho, de consultar os deuses e viver-se sob a proteção das entidades divinas. A era Maia é constituída de 5.125 dias, o que na linguagem maia constitui um Bactrum. E esse Bactrum caracteriza um período bastante cíclico, e que em cada 13 Bactrunes, em cada 13 eras de 5.125 dias, constituía-se um período largo, em que o ano aconteceria no mesmo dia desse instante da era larga. Este ciclo, que é o quinto da cultura maia, deverá acontecer no dia 11 de dezembro, abrindo-se uma nova fase cultural, histórica, mas sem nenhum caráter de tragédia e de consumpção da humanidade. Um outro detalhe que chama a atenção dos estudiosos é que o calendário maia era trabalhado na observação do Sol, da Lua e de Vênus, à época considerada uma estrela. Toda a formação observatória era astrológica, porque ainda não havia a matemática astronômica. Desde quando se começou a fazer a adaptação do ano lunar pelo ano solar, várias dificuldades, evidentemente, foram encontradas, como ocorreu com o nosso calendário tradicional, que passou pela história por 3 manifestações típicas de adaptações para concluir-se com o dia 29 de fevereiro, que logo mais virá, com o acréscimo do mês de julho, em homenagem ao divino Júlio César, e do mês de agosto, a Caio Júlio César Augusto, que era otaviano, para que possa dar exatamente o ciclo da volta da Terra em torno do Sol, adicionando-se mais 6 horas, alguns minutos, que somente os relógios atômicos podem precisar. Então, qualquer tentativa de fazer-se a transmutação do calendário maia lunar para o calendário social de natureza solar, encontram-se muitas dificuldades. Dessa maneira, não nos deixemos engolfar pelo falso cientificismo de algumas obras revestidas de conhecimentos astrológicos, em manifestação astronômica de que será inevitável o fim do mundo nesses dias que se anunciam. Mas dissemos no início que nós somos herdeiros dos arquétipos, dos mitos ancestrais. Esses mitos são a nossa herança arquetípica das sucessivas reencarnações. E tudo aquilo que nasceu, evidentemente morre. Tudo aquilo que se iniciou, chega o momento em que atinge o clímax e desagrega-se para assumir uma nova postura. É evidente que a Terra também experimentará o momento no qual perderá sua estrutura atual. E como a Terra faz parte do sistema solar,
os perigos de uma destruição do planeta não estão exatamente na sua parte do magma, da centrosfera, mas do mundo exterior. Por exemplo, é provável que o Sol, nas suas erupções atômicas, possa causar grandes prejuízos à Terra, como vem acontecendo ao largo dos milênios. No dia 5 de outubro do ano de 2005, e logo depois, do dia 20 do mesmo mês, aconteceram fenômenos solares que são habituais e que os astrônomos chamam manchas solares. São explosões nucleares da massa que levantam volumes maiores do que a Júpiter, no dia 20, provocando uma queda excessiva de fótons, com uma grande velocidade na superfície do nosso planeta, que os absorve e modifica-se-lhe a temperatura. Com outros fenômenos atmosféricos, aqueles dois fenômenos das manchas negras de outubro de 2005 culminaram na problemática do tornado que varreu a costa leste e sul dos Estados Unidos, destruindo praticamente o Alabama e, em especial, a cidade de New Orleans. Mas um fenômeno perfeitamente lógico, astrológico, da nossa vida global nesse universo. É provável, diz os astrônomos, que o Sol, para manter a sua corte dentro da gravitacional, elimine energia para manter, através de 4 forças, o equilíbrio galáctico que existe no universo: a eletricidade e o magnetismo, a gravitação, a força quântica máxima e a força quântica mínima. Então, essas 4 forças energéticas mantêm o cosmo. E o Sol, para conseguir manter a sua corte, transforma massa em energia na velocidade de 420 milhões de toneladas por segundo. O que equivale a dizer que, à medida que essa massa se transforma em energia, consome-se. E chegará o dia em que o Sol deixará de ser uma estrela de quinta grandeza para tornar-se uma estrela anã ou aniquilar-se, o que redundaria num caos de natureza solar do seu sistema. Mas pelos cálculos matemáticos da astronomia, isso deve aguardar o período de 11 bilhões de anos. Eu me recordo que, oportunamente, proferindo uma conferência sobre a criação do ponto de vista do Big Bang, à luz da doutrina espírita, eu citei esse dado. E, ao terminar a conferência, quando eu desci, uma senhora muito aflita chamou-me e perguntou: irmão Divaldo, é verdade que o Sol vai morrer? Eu digo: é uma verdade astronômica. Mas quando isso vai acontecer? Quando tal acontecer, a Terra se desintegrará? É uma verdade astronômica. Mas quando, meu irmão? Dentro de 11 bilhões de anos. Ela levou a mão à cabeça e disse: meu Deus, eu não me casei. Então nós temos 11 bilhões de anos para esse casamento com a ilusão. Então é natural que também uma bólide espacial possa desprender-se de alguma estrela,
um asteroide colossal colida com a Terra, como aconteceu no passado, e levantou uma onda de poeira de tal forma que envolveu a Terra e teria sido a causa da morte dos dinossauros. Então é provável que um choque de um asteroide com o planeta possa causar-lhe uma destruição parcial ou total. Mas a moderna tecnologia de ponta já está preparada com mísseis nucleares para quando os grandes telescópios possam detectar um desses astros errantes que venha da direção da Terra, disparar mísseis que os destruam muitos milhares de quilômetros antes de atingir o nosso planeta. Então estamos cercados de uma tecnologia de ponta que nos pode proporcionar algumas noites de tranquilidade, enquanto nos proporcionam também algumas noites de inquietação por causa do lixo, desse lixo tecnológico que está fora de nossa atmosfera, satélites superados, engenhos especiais e espaciais que estão correndo em órbita e que podem ser atraídos à Terra e apresentar-se em algum estado deplorável, mas perfeitamente compreensível. Dentro desse aspecto, é provável que venha haver no planeta terrestre um momento de mudança de natureza geológica. Aliás, a Terra é um planeta jovem. Segundo esses mesmos astrônomos, o Big Bang teria acontecido há 14 bilhões de anos. E a vida na Terra teria começado apenas há 2 bilhões de anos. E o nosso planeta ainda é jovem, tem somente 4 bilhões de anos. É natural que ainda esteja em resfriamento. Daí a nossa crosta encontrar-se como várias faixas tectônicas flutuando no magma e no movimento periodicamente chocando-se, o que vem produzindo os tsunamis, o que vem produzindo as erupções vulcânicas, o que vem produzindo terremotos, maremotos, mudanças climatéricas. E ainda nos recordamos da manhã de 26 de dezembro do ano de 2004, às 8 horas da manhã e 15 minutos de Brasília, quando no Oceano Índico o grande tsunami era o resultado de 2 placas tectônicas submarinas que se chocaram e que produziram uma onda na superfície de 30 metros, que avançou na direção de 11 países com a velocidade de 800 quilômetros por hora, a velocidade de um Boeing, atingindo esses países e produzindo calamidades inimagináveis, especialmente em Sumatra, na ilha Fifi, em Bangladesh, em Sri Lanka e em outros países com suave reflexo no Oceano Atlântico e nas costas sul-americanas. É um fenômeno geológico que se repete e que se repetirá com certa frequência, mas que, nos últimos anos, tem se repetido com mais frequência. Essas placas estão adaptando-se, porque estão flutuando nessa matéria ígnea, transformada no magma em ebulição, com uma temperatura terrível, eliminando das entranhas pelos vulcões os tóxicos, as cinzas, que dão lugar a novas ilhas e fazem submergir
outras tantas. Aquele tsunami cruel arrebatou em 10 minutos 235 mil pessoas, deixando a devastação na sua passagem, deixando pessoas absolutamente na miséria, que perderam tudo. Inclusive, desapareceram os entes queridos da afetividade. E tiveram que recomeçar a vida sob a depressão profunda, a angústia, a solidão e a dor inenarrável daquele choque que a mente não tem capacidade para absorver. A terra compadeceu-se, porque aquela era uma região florida, das praias paradisíacas, que eram elegidas pelos nórdicos para o seu prazer, para a sua sensualidade, para a volúpia da ilusão. E esse tsunami produziu a mudança do eixo da Terra, diminuindo a sua inclinação de 21 graus, segundo o ano geodésico. E a humanidade, agora tocada pelo pavor e pela solidariedade, começou a pensar e a colocar-se em si mesma a possibilidade de outros tsunamis. E ele, um novo tsunami, veio acontecer no Chile, deixando o Oceano Pacífico na área mais bela da região chilena, devastada por um outro sismo de 7 pontos na escala Richter, e provocando também a mudança do eixo da Terra. As criaturas ficamos aparvalhadas e começamos a perguntar: por que a destruição? Porque Deus se compraz na destruição. Porque as tragédias coletivas. Allan Kardec, o eminente codificador da doutrina, falar-nos-á de tudo isso no capítulo que diz respeito à lei do mesmo nome, na terceira parte do Livro dos Espíritos, como iremos ver. E estávamos saindo do trauma do Chile, quando veio o grande tsunami do Haiti, arrebatando mais de 100 mil vidas no país economicamente mais miserável das Américas. Mas a mim o que mais me impressionou no tsunami do Haiti é que essa ilha que alberga também um outro país não sofreu absolutamente nada, o país vizinho, e que na parte posterior alberga os spas, as mansões gloriosas, tampouco sofreu nada. Foi na parte miserável da cidade. Foi no coração, no epicentro da cidade, que a tragédia ocorreu, ceifando aquelas vidas que ainda se encontram marcadas pela destruição, pela loucura, pela miséria. E ali morreu a notável missionária Zilda Arnes. Essa mulher que salvou milhões de vidas com o soro infantil, dedicada ao amor que chegara naquele dia para levar a sua fórmula mágica e profundamente religiosa, havia terminado de proferir a sua proposta no púlpito da igreja, dialogava com sacerdotes e estava de saída com as suas auxiliares, quando alguém a chamou de volta, e tomba sobre a sua cabeça uma das colunas, libertando-a do vaso carnal para dar-lhe a vida gloriosa que está reservada aos apóstolos do bem, da caridade e do amor. Então chamou minha atenção exatamente a área mais pobre, mais provada, possivelmente de espíritos mais endividados para o resgate coletivo. Ainda não havíamos saído dessa angústia,
quando as chuvas, visitando as regiões serranas do Rio de Janeiro, a grande urbe de São Paulo, e neste ano o estado de Minas Gerais, trouxeram-nos calamidades inimagináveis, especialmente em Petrópolis, Teresópolis e naquela região das montanhas, ceifando centenas de vidas que passaram a receber a contribuição da sociedade comovida e que seres de comportamento monstruoso desviaram para os seus bolsos em um tsunami moral mais degradante e perverso do que esses de natureza sísmica, geológica. Porque todos falamos de poluição e olvidamos que a poluição mais terrível é a moral, a poluição mental, a avareza, seu egoísmo, o desejo de dominação dos fracos, através da força telúrica dos fortes e sensíveis. Os criminosos de colarinho branco, que conseguem estabelecer diretrizes de justiça e desfavoráveis, mas que não fugirão à consciência cósmica e serão arrebatados no momento próprio pelas avalanches das leis que eles descompensaram, pela conduta infame, desonesta e avara de acumular para si, decretando a miséria socioeconômica da sociedade que estorcega nos níveis abaixo da miséria. Allan Kardec diz: em uma sociedade em que alguém morre à fome, deveríamos ter vergonha de viver nela. E vivendo numa sociedade em que a fome confraterniza com a abundância e retira do lixo das cidades o pão que o vai matar pelos tóxicos, pelas bactérias, pela contaminação, é natural que nos sintamos constrangidos e vejamos isso como sendo a manifestação mais terrível do fim do mundo moral. Deste mundo moral inferior, em que alguns se banqueteiam zombando da miséria dos outros, acumulando fortunas nos países fiscais ou nos países benfeitores, onde não existe fiscalização das importâncias que lhes são transferidas, importâncias que jamais gastariam em dezenas de reencarnações, enquanto a dor, o sofrimento bate na porta. Eu li e comovi-me na época que um jovem irlandês, sonhador que estudava, anelava pelo exercício da medicina. Mas certo dia, numa cidadezinha em que ele estava, a pobreza chegou-lhe tão ao cúmulo que ele passou fome. Mas era um jovem sonhador, nobre, e não sabia o que fazer, porque não achava um trabalho remunerado de maneira nenhuma. E caminhando por uma das ruas que ostentavam mansões, ocorreu-lhe bater numa porta e, colocando de lado o pudor, a vergonha, pedir a caridade de um copo de leite. Tinha fome, necessitava viver para realizar os seus sonhos. E colocando os seus sentimentos nobres à margem, porque o estômago exija, bateu uma porta que foi aberta por uma jovem sorridente. E não teve coragem de pedir-lhe um copo de leite. Pediu-lhe um copo com água. Dizia-se com sede. Estava em trânsito pela cidade. E a jovem sorriu, adentrou-se e trouxe-lhe um copo de leite morno. Ele foi tomado de surpresa. Sorveu líquido nutriente. E perguntou-lhe quanto custa. Oh, nada. A minha mãe ensinou-me
que a verdadeira alegria de viver consiste em ser útil, em dar. Mas eu lhe pedi um copo com água. Por que me trouxe um de leite? Não sei. Eu percebi que estava muito pálido, que estava cansado. E talvez, ao invés de lhe dar um copo com água fria, um copo com leite quente, refizesse-lhe as forças. Ele sorriu e se foi. Passaram-se os anos. E certo dia em Londres, um médico de alta responsabilidade recebe o prontuário de uma paciente com uma enfermidade grave que necessitava de uma cirurgia imediata. Era uma cirurgia que exigia uma equipe expressiva de especialistas. Ele não titubeou e foi com a sua melhor equipe para realizar o tratamento cirúrgico. Depois, teve a ocasião de visitar a paciente. Sorriu para ela várias vezes. E à medida em que ela se foi recuperando, à medida em que a convalescença lhe deu a lucidez, ela começou a imaginar, meu Deus, quando eu sair daqui, irei trabalhar o resto da vida para pagar a estada no hospital. Essa cirurgia que me devolveu a vida e vai tomar totalmente pelo preço exorbitante que eu não posso pagar. Mas não havia outra alternativa. Quando terminou e ela recebeu alta, dirigiu-se trêmula à tesouraria e pediu a conta. As lágrimas aljofravam-lhe nos olhos. O suor estava umedecendo-lhe a face, que também estava pálida. Então foi-lhe entregue um envelope. Dentro dele estavam todas as contas pagas. E abaixo dizia, as suas contas estão pagas pelo copo de leite. Dr. Kelly. O bem que ela houvera feito fazia mais de 30 anos. Aquele jovem pálido, esfaimado. Agora chegava-lhe como a bênção da cirurgia que lhe salvou a vida. Porque em determinado momento ela também contribuiu para uma vida salvar. Então o sentido da vida é ser útil. É oferecer a cota mínima de que se disponha. Porque, segundo um dos maiores físicos quânticos da atualidade, se uma borboleta no Oceano Pacífico levanta suavemente as suas asas que flamem, esse movimento suave repercutirá no universo. Assim também as nossas ações. Essa poluição mental, perversa, que é pior do que a dos tsunamis, que devoram a existência física de um momento, enquanto que essa outra vem devorando milhões de vidas de contínuo. E ainda não havíamos saído do choque daquela cidade miserável de Porto Príncipe, quando veio o tsunami do Japão, da usina, ameaçando de irradiação destrutiva toda uma área, as águas oceânicas, o vento levando a radiação de Fukushima a dezenas, a centenas de quilômetros, e a terra ficou em desespero, porque não se podia imaginar que aquela usina construída sobre bases que suportassem terremotos, experimentassem na escala 7 esse tsunami de horror. E nós então não podemos salpitar as lágrimas ante as forças incoercíveis das leis cósmicas. Foi então que a Terra foi sacudida por um vulcão da Islândia, que impediu o trânsito aéreo na Europa por uma semana,
causando prejuízo de mais de US$ 1 bilhão. E estávamos levantando-nos dele quando o vulcão no Chile expele cinzas que cobrem a Patagônia, que fazem paralisar todos os aeroportos da Argentina, do Uruguai, do Chile e de Porto Alegre. Em uma ameaça terrível. E no mês de maio, encontrava-me em Munique, com uma viagem a Berlim, para proferir conferência naquela noite. Havia realizado o check-in, quando então os voos foram suspensos. O vulcão da Islândia voltou a eliminar cinzas. E saímos correndo do aeroporto até a estação ferroviária. Um voo de 70 minutos foi transformado numa corrida de trem de 8 horas para chegar a tempo e pronunciar a conferência na capital da Alemanha. Então esses fenômenos da lei de destruição são inevitáveis, sempre ocorreram. Mas agora, graças à tecnologia virtual, podemos acompanhá-los no momento em que estão sucedendo. Isso nos causa pavor, mas é inegável que estão sucedendo mais a miúde, porque a Terra está vivenciando a grande transição de mundo de sombras, de misérias, para mundo de regeneração. E é natural que neste momento grave as entidades infelizes que se comprazem no mal, que estão retidas nas regiões inferiores da erraticidade mais vil, tenham a chance de reencarnar-se. Aí estão reencarnadas essas entidades primárias que viveram os períodos tribais, que foram comandadas por Átila, o grande uno terror de Deus, por Gengis Khan, que destruía as cidades, queimava-as e salgava a terra para que a erva não medrasse. De Alarico Visigodo, que se reencarnará inúmeras vezes na lepra, culminando como cardeal de Richelieu em França, e desencarnando no Brasil, aureolado de bênçãos, como poeta de Bauru, São Paulo, Jesus Gonçalves. Após resgatar, nesses vários anos da história, 1600 aproximadamente, o crime da invasão de Roma, por volta de 410. Então esses espíritos que estão retidos estão de volta. Estão eles reencarnados em formas tribais, consumindo crack, descendo, sem censura de minha parte, aos piercings, às deformações faciais, cortando a língua para que ela tenha o aspecto das víboras, colocando chifres de silicone, modificando a estrutura do rosto, naqueles preceitos tribais doutrora, para que tenham a oportunidade, neste momento de transição, de voltar-se para o bem ou serem exilados para mundos inferiores. E podemos vê-los na insensibilidade, caracterizam-se por um estado psicopatológico de frieza emocional, que podemos registrar quando nos tribunais populares do júri narram os hediondos crimes com naturalidade, um sorriso cínico, hebetado, de indiferença pelas vidas, qual ocorria naqueles períodos recuados do seu primarismo. Esses espíritos que constituem a grande faixa da sociedade e que ainda estão reencarnando-se para esvaziar os umbrais, os purgatórios,
os Hades, as regiões penosas, a fim de que a Terra mude de psiquismo para uma psicosfera mais sutil. Estarão entre nós desafiando-nos, filhos ingratos, perversos, que nos exigirão compaixão, paciência e amor, companheiros desleais, que traem o tálamo conjugal na promiscuidade de um sexo desvairado, mais animal do instinto do que emocional pelos sentimentos nobres. Poderíamos identificá-los pelas marcas das patologias que os levam a afligir-se cortando-se, ou tomando atitudes estranhas de abstinência alimentar, ou formando transtornos patológicos profundos de estados neuróticos e psicóticos. São os nossos irmãos primitivos que estão tendo a última chance, quando então já não terão condições de estar na Terra, porque o clima psíquico é outro. Irão para planetas inferiores, não como castigo, porque Deus não castiga, com uma essência de aprimoramento moral. Serão atrasados moralmente, porém intelectualizados. No dia 31 de maio do ano passado, eu estive no campo de concentração de Auschwitz, um dos mais terríveis da Terra. Sempre me atraiu esse campo de concentração pelas calamidades. 1.100.000 pessoas foram assassinadas entre 1939 e 1945. Os fornos crematórios não davam vencimento ao número de cadáveres. As câmaras de gás ininterruptamente com veneno de rato matavam ali 2.000 pessoas em cada hora. E eram jogadas aos fornos que não as devoravam. Então eram queimadas ali na praça, como gravetos secos carregados por outros que também iriam morrer. E isso me tinha uma atração mórbida, porque eu havia lido dos livros mais belos do século XX, Em Busca de Sentido, que merece ser lido. Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, psiquiatra. Esse livro é tão extraordinário que o Congresso do Senado americano, que os congressistas do Senado americano estabeleceram como sendo dos 100 livros mais importantes da humanidade. E Viktor Frankl foi hóspede de 3 campos de concentração, especialmente de Auschwitz, onde se cometeram as maiores arbitrariedades. As experiências ditas científicas desse monstro nazista que morreu no Brasil, no estado de São Paulo, segundo a imprensa. Então nós fomos visitar, e foi o ambiente mais sórdido e pesado que jamais encontrei na minha vida. A região geográfica é linda, porque é no coração da Polônia, entre abetos, coníferas, rios, cantante, de primavera, mas a psicosfera é tão densa que, na minha percepção, todos os pavilhões estavam envoltos em névoa. E para poder transitar, eu me apoiava discretamente no braço de um amigo, para visitar as câmaras de horror, especialmente a câmara onde estavam os cabelos, que eram cortados assim que as pessoas chegavam. Para dar uma ideia, chegaram a acumular 7 toneladas de cabelos. 4 toneladas das quais foram mandadas para Berlim, para tecerem as roupas dos soldados que não sabiam serem de cabelos humanos e de algodão. Então ele podia observar os horrores que a criatura humana consegue perpetrar pelo ódio. E quando me adentrei na câmara de gás, vazia,
com os tubos por onde entrava o veneno letal, eu pude ver as cenas de horror, ainda em ideoplastia, ali há mais de 60 anos. Os gritos, as lamentações, o desespero, e passando aos fornos crematórios. Eu não tinha dimensão mental, e não tenho, para poder conceber como podemos ser tão maus, tão frios, tão indiferentes, e ao sair com uma terrível dor de cabeça do pântano psíquico para um ônibus, e saltaram crianças especiais, portadoras de distúrbios neurológicos, o que me chamou a atenção, conduzidas por uma pedagoga polonesa, crianças idiotizadas, algumas cegas, segurando-se umas às mãos das outras, e foram levadas à câmara de gás. Isso me produziu impacto. E eu pedi ao intérprete, que é um sociólogo e fala perfeitamente o português, para que ele me acompanhasse de volta à câmara. Eu queria perguntar à educadora por que estavam trazendo aqueles meninos especiais àquele local terrível, já que eles não raciocinavam. E ela, depois da pergunta que o amigo lhe fez, disse para que eles vejam, para que eles conheçam, para que eles voltem ao lugar do horror. E eu perguntei mais, como voltarem? Se ela só acredita que é uma vida física. E ela respondeu, não sei, não sei. Eu sei que todos os excepcionais da nossa escola eu trago aqui, para que eles vejam. E então alguns tinham verdadeiros estertores com epilepsia. Agitavam-se, ululavam, gritavam, agrediam. E quando passaram pelos fornos crematórios, gritavam. E ao saírem hebetados, idiotizados, tomaram o ônibus. E o Espírito Joana de Ângeles me disse, na linguagem da pedagogia, o criminoso sempre volta ao local do crime. Na linguagem espírita, aquele que comete o erro retorna para repará-lo ou para reparar-se. Esses irmãos nossos aflitos são alguns daqueles que para a câmara de gás e os fornos crematórios mandaram as vítimas judias, não só judias, polonesas principalmente, russas, tchecos, eslavas, portuguesas, espanholas, quaisquer pessoas que fossem encontradas pelas ruas e não pertencessem à Gestapo, eram invariavelmente mandadas para o campo de concentração e ampliado logo depois numa área ainda mais perversa. Então pode haver na Terra, eu me recordo dos grandes sociólogos dos anos 60, guerra, nunca mais. E aí estamos, aí está ainda Guantánamo, as prisões no Brasil, na América Latina, as prisões na Turquia, as prisões no mundo, em que as criaturas são menos valiosas que uma fera, dando expansão a todo o seu instinto agressivo, ao abandono quase total, ante a nossa indiferença, porque achamos que não podemos fazer nada. Sim, podemos orar, podemos envolver-nos na compaixão, ao invés de aplaudirmos a pena que foi aplicada ao psicopata que assassinou a jovem, olhar como ser profundamente infeliz, lamentar-lhe a tragédia, a dor da família ainda enlutada, mas também a dor da sua mãe, da mãe do bandido, a dor de haver na terra hediondez dessa natureza, porque estamos no momento da grande transição
planetária. Mas é nesse momento que, por sua vez, estarão chegando os espíritos nobres, que nos conduzirão com segurança, como apóstolos do amor. Desencarna Francisco Cândido Xavier. Depois de ter desencarnado Madre Teresa de Calcutá, deixando vazio Dona Zilda Arnes, a célebre doutora, e milhares de apóstolos, que o mundo não registrou o nome porque não foram famosos, mas nem por isso menos elevados do que esses que nos deslumbram. E nós parecemos ter ficado órfãos, quando outros estão reencarnando-se. É Emmanuel, ali será Sócrates, Platão, serão Aristóteles, mas também serão os pais da arte, da beleza, da música erudita, trazendo-nos as notas da transcendência divina para diminuir os ruídos do imediatismo terrestre. Eles estarão reencarnando-se por intermédio de vós outros. Tende cuidado, amai-os, serão seres especiais. Foi aqui em Goiás, no ano passado, que me fizeram a pergunta mais difícil da minha vida. Estávamos na cidade Y, logo depois do congresso. E eu tenho um amigo muito querido que adora perguntar. Nem ouve a resposta, mas pergunta. E quando nós chegamos, uma meninazinha de 4 anos veio correndo até nós e disse-nos: Vô-di, a minha cachorrinha vai parir hoje à noite. E meu amigo ouviu. E saiu correndo. Quando retornamos da palestra, o meu amigo muito gentil, a meninazinha vivaz da nova era, correu, pôs a mão nas 2 rótulas dos meus joelhos e me olhou alegre. Então meu amigo gentil perguntou: então, a sua cachorrinha já teve neném? Não, teve cachorrinho. E meu amigo olhou para mim internamente e disse entre os dentes: pestinha. Mas ela não ficou aí. Eu tive também a minha cota, porque ela perguntou: Vô-di, quem fez Deus? Eu olhei para aquele projeto de gente, e ela sorrindo. E eu disse: minha filha, quem fez Deus, Vô-di? Ele disse: foi o amor. Ah, e quem fez o amor? Foi Deus. É lógico, não é? E saiu o futuro, a criança do amanhã, a nova era desses seres especiais que não temerão a nossa violência. Esses filhos não são nossos filhos. Escreveu Gibran, Khalil Gibran. São filhos da vida. Eles estão na terra pela misericórdia de Deus, mas eles vão adiante. Preparemo-nos para a vida. Dialoguemos, não os apavoremos. Não os intimidemos com a nossa força de adulto cali. Expliquemos-lhe, porque não deve falar. Eu sempre me recordo que minha mãe era analfabeta. E nós éramos 13 filhos. Mas eu só convivi com 8, porque os outros eram casados. E lá em casa era um laboratório. A tranquilidade, todos gritavam de uma vez. E uma vizinha tinha 3 filhos. Um dia ela perguntou pelo muro, porque no interior, naquela época, o muro era o local de conversa das vizinhas. E ela perguntou: dona Ana, como é que a senhora faz quando tem que reclamar com essa montanha de filhos?
Eu não consigo falar aos meus 3. E minha mãe sábia disse, quando eles estão todos reunidos, gritando, eu chego no meio e eu começo a falar bem baixinho. Então alguém grita, cala a boca. Cala a boca, que mãe quer falar, cala a boca. E aí falo bem baixinho. E eles ouvem. Porque se eu falar alto, eles me vencem. Falam sempre mais alto. E ela sempre dizia que Deus colocou a orelha em criança para a mãe puxar. E começar a aprender a dançar balé, porque vem na ponta do pé. Desta forma, nossos filhos, a nova geração da transição planetária que está acontecendo. Mas não esperemos somente através das tragédias sísmicas. O Brasil, no ano passado, teve maior número de assassinatos do que a guerra. A guerra provocada entre os Estados Unidos e os países árabes. E nós que estamos em paz, do ponto de vista político. Então, cada fim de semana no Brasil, há mais assassinatos do que um mês na Colômbia, que está em guerra há 40 anos com as Farc e os paramilitares. Então, algo necessita de mudar. Já que não se pode mudar o mundo, mude-se o indivíduo para melhor e o mundo se modificará. Já que não podemos fazer que os outros sejam melhores, melhor seja cada um de nós, não aceitando ofensas, porque estes serão dias de desafio, de provocação, de traição, de iniquidade, mas de amor. Os céus descem à terra e as entidades venerandas se siam baladas de esperança aos nossos ouvidos para que não desanimemos. Foi Manuel Filomeno de Miranda quem, pela primeira vez nos últimos anos, apresenta no seu Transição Planetária um estudo profundo do amor de Deus àquelas vítimas do tsunami no Oceano Índico, quando milhares de espíritos descem das regiões felizes para atender os que se encontravam perturbados, vitimados pela grande tragédia. Eu nunca havia pensado nisso. Que o amor de Deus chegasse a esse nível. A caravana de que ele faz parte traz um médico inglês anglicano, tem um jovem muçulmano, tem um sacerdote católico, tem alguém ali de Sumatra, para que aquela caravana com alguns espíritas possa atender os que estão desesperados. E ele narra a maneira consoladora de salvar das reminiscências dolorosas aqueles que estavam ainda vivendo a asfixia, os destroços que lhes despedaçavam o corpo, as dores morais, para então ele falar da grande transição e daqueles que virão de outra dimensão. Um dia, não muito distante, lá no período, quiçá, do Pithecanthropus erectus, para o Homo sapiens, segundo o venerando Emmanuel, veio os espíritos da constelação do Cocheiro, mas em punição, como Lúcifer, para promover o progresso da Terra, e reencarnam-se como os indo-europeus, como os israelitas do futuro, como os indianos, e etc. E nos deu esta forma, deixando em nós o atavismo das lembranças do mundo espiritual, para que deste corpo melhor moderado, os espíritos terrícolas que somos nós, encontrássemos equipamentos que vimos desenvolvendo até tomarmos conta totalmente das funções cerebrais. O que teria acontecido na década 1990, 2000, quando psiquiatras europeus e americanos pediram ao Congresso dos Estados Unidos para que declarasse aquela
como a década do cérebro, homologada pelo presidente George Bush. Então o cérebro está quase que totalmente decodificado e já podemos usá-lo, porque estamos no período da razão, viajando para o estado cósmico da intuição. Agora, depois que os exilados cumpriram seus deveres no Egito, na Síria, na Babilônia, na Grécia, na Roma, em Israel e na Europa, e voltaram, estão vindo voluntários, por amor a Jesus Cristo que os convocou para apressar a nossa evolução. E permitam-me, talvez uma barbaridade genética, trabalharem no nosso DNA para que as enfermidades hereditárias já não encontrem campo em nosso futuro organismo. Porque desde que nós estejamos praticando atos hediondos, não necessitaremos nascer com fenômenos teratológicos, com marcas perversas da hereditariedade, porque nesse mundo novo, que não é utópico, que não é uma fantasia, já podemos vê-lo. Eu cheguei há 4 dias de Dubai e de Abu Dhabi, e visitei no deserto a cidade do futuro, sem poluição, programada para ser a cidade da plenitude, em pleno deserto do Golfo Arábico. E observei ali em Dubai e Abu Dhabi o que pode fazer o idealismo. A onda de crimes é mínima. Não se paga impostos. Ai, nós lá. Só se paga uma pequena taxa, que corresponderia debilmente ao imposto predial à prefeitura. A polícia é discreta. Não há roubos, genericamente, usar, porque sempre haverá criaturas doentes. A taxa de homicídios é mínima, por causa da severidade da Sharia, a lei do Corão, que é enérgica, que intimida, mas nós viveremos a lei do amor do Evangelho de Jesus, que liberta, que fascina, que enriquece de beleza nesse mundo de regeneração, mas até chegarmos no momento clímax, que não será no ano de 2012, e para o ano estarei aqui para nós repetirmos, com fé em Deus. Nem será também 19, 20, 25, porque os espíritos bons não estabelecem datas fixas, porque tudo se depende da fatalidade, depende também do livre-arbítrio. Se mudarmos de atitude, poderemos ser poupados. Se nos modificarmos para melhor, teremos diminuídas as nossas dores. É da lei, sementeira e colheita.